Nós temos que ser o povo mais feliz da terra, amém, gente? Sabe por quê? Porque nós temos Jesus, amém, gente? Ele mora no meu coração, no teu coração. Se você não tiver Jesus, leva ele para casa hoje, viu? Leva ele para casa, não deixa Jesus aí no caminho não, leva ele para tua casa. Vamos sentar então, você que está de pé? Aleluia. Eu não ia pregar hoje não, mas o Senhor me colocou algo no meu coração e eu preciso passar para você, para a igreja. Eu vou estar falando um pouquinho, uma breve pregação. Eu queria falar um pouquinho sobre oração. Oração é o combustível do cristão. E nós estamos deixando esse combustível, nós estamos tentando andar com o nosso carro espiritual sem esse combustível. E tem muito carro enguiçado por aí, amém? Tem muito carro enguiçado porque está faltando o combustível da oração. Porque a oração é que move as coisas. E eu precisava falar um pouquinho que Jesus, quando ele estava aqui na terra, abre comigo em Lucas 11:1. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele ensinou muitas coisas. Ele ensinou muitas coisas aos discípulos, muitas coisas. Ele curou o coxo, ele levantou o Lázaro do túmulo. Ele levantou o filho da viúva de Naim. Ele fez tantas maravilhas. Ele olhou para uma figueira, essa figueira secou imediatamente. Sabe? Ele fazia coisas mirabolantes. Ele botou um lodo na cara, no rosto de um cego, né? De um olho de um cego. E esse lodo tirou, sabe, a cegueira daquele homem. Então Jesus, ele fez tantas coisas. Imagine quando se eu andasse com Jesus aqui, carnalmente, aqui nessa terra, assim, da forma. Eu queria aprender essas mágicas todas, né, que Jesus fez. Que não é mágica, né, é o poder de Deus. Amém, gente? Eu queria aprender. Mas sabe o que os discípulos queriam aprender, gente? Se tu olhar nesse texto aí, é tão fundamental a gente aprender sobre oração. A gente quer aprender sobre um monte de coisa. Lá no CFC que a gente está estudando lá, a gente aprendeu sobre autoridade cristã. A gente está aprendendo agora, finalizando o curso sobre escatologia, que é o estudo do Apocalipse. A gente vai aprender agora. Mas, queridos, estava Jesus em um certo lugar orando. E quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Se você tem alguém do lado, você diz assim: você tem que aprender a orar. Querido, nós não sabemos orar. Os discípulos disseram assim: nos ensina a orar. Eles não disseram, sabe, Zé, me ensina a curar um coxo. Me ensina a tirar Lázaro do túmulo. Eu quero saber como é que tu fez. Me ensina ali, curar um cego. Me ensina aí, essas coisas que tu faz. Me ensina aí como é que tu faz essas coisas. Não, eles entenderam que tudo, diga comigo, tudo vem através da oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a situação da tua vida, o que tu entrou aqui hoje, como tu entrou. Mas tudo que Deus quer mover, o céu, a terra, o céu, tem que ter oração. Amém, gente? Você está aí? E é engraçado que o próprio Espírito Santo diz, o próprio Deus diz assim: olha, vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele ensina a orar. Então, querido, quando você se colocar diante do Senhor para orar, não coloque com as tuas vãs repetições. Não coloque palavra pronta na frente do Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu não sei orar, Senhor, me ensina a orar. Amém, gente? Tem situações na nossa vida que a gente vai apresentar para o Senhor, a gente vai apresentar já com uma coisa feita. Todo mundo já preparou ali o esboço e diz assim: ó Deus, é isso aqui. E Deus olha o nosso coração e diz: não é nada disso aí que eu tenho para você. O que eu tenho para você é totalmente outra coisa, mas você está me pedindo isso aí. Eu não vou conceder, porque a oração ela é só concedida quando estiver de acordo com a vontade de Deus. Lá em 1 João 2 diz que o nosso advogado, ele é justo. Gente, eu tive uma revelação, não vou falar disso agora, mas o Senhor me deu uma revelação sobre o advogado justo. Ele diz assim que muita gente chega perto do advogado justo com coisas injustas. Ele não vai executar. Ele só vai executar quando nosso coração estiver de acordo com a vontade dele. Amém, gente? Você está aí? Abre comigo lá em Atos. A oração na perseguição. Atos 12, de 1 a 5. Aleluia. Deus é bom? Deus é bom, gente? Você pode usar a oração para tudo. Na perseguição,
na doença, para a salvação, para tudo tem que ter esse combustível chamado oração. Se não tivesse combustível chamado oração, querido, nós vamos pelejar, vamos andar, como uma matéria de jornal que eu escrevi, nós vamos andar em círculo e não em ciclo. Porque nós somos feitos de ciclo. A gente vai andando etapas da nossa vida. Mas tem muita gente andando em círculo, porque não é movido pelo combustível da oração. Você está aí, queridos? Diz para o teu irmão, a tua vida é um círculo, um circo ou um ciclo? Está no jornal de semana passada. O que a tua vida é? Uma graça só? Uma palhaçada? Um círculo que só anda em volta? Ou é um ciclo que anda para frente na estação de Deus? Pensar, né, gente? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas você está lá comigo? Para o quê? Está sendo maltratado? Dá glória a Deus aí, amém, gente? Porque essa perseguição da igreja sempre existiu. Vamos lá, pode passar, queridos. E matou a espada Tiago, irmão de João, que era discípulo também. Mas pode passar, não é aí a pregação. Vendo isso, agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimo. Pode passar. E havendo prendido, lançou-se na prisão, entregando aos 4 grupos de 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pode passar. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Deixa aí, por favor, Tavinho. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Se tu está passando por algum tipo de prisão na tua vida, às vezes é Deus que te colocou lá e te guardou por um certo tempo. Eu creio que Deus levou Pedro lá e guardou. Ele estava guardado na prisão. Ele não estava preso, mas ele estava lá fechado em grades. Engraçado que ele estava fechado em grades, mas a igreja orava por ele. O que eu quero dizer com você? De repente, o teu casamento ele está em grades, ele está fechado. Você precisa orar. Amém, gente? De repente, as tuas finanças, ela está fechada. Ela está em grade, ela está abafada, ela está em em círculo. Você precisa orar insensível, sabe? Com constância, essa é a palavra. Nós precisamos orar. Pedro estava lá, mas a igreja não saiu, eles foram orar pelo Pedro. E se você vê a história aí, continuando essa história, Pedro foi liberto, o anjo foi lá, abriu a porta, porque a oração move as coisas. Quem está me entendendo? Você está me entendendo? Se você quer que Deus vá lá e abre uma prisão da tua vida, abre algo que está preso na tua vida, seja emocional, seja de relacionamento, seja de finanças, seja alguma parte da tua vida, você tem que ser constante na oração. Você sabe, tem várias passagens da Bíblia que diz que nós temos que importunar na oração, insistir na oração, bater realmente na porta de Deus em oração. Mas não aquela oração de queixume, de murmuração. Ó céus, ó minha vida, ó o que está acontecendo comigo, por que está acontecendo isso? Eu já estou na igreja. Não, Senhor, eu entro no tribunal de Deus, Senhor. Eu sei que Tu és meu advogado, Deus é o meu juiz. Eu apresento essa causa para o Senhor. Senhor, eu denuncio essa situação na minha vida. E eu tenho certeza que o advogado justo vai combater a favor de mim nessa causa. Você está aí? Mas sabe o que a gente faz? A gente corre para um monte de lugar. Apareceu uma situação na nossa vida, na nossa casa, no nosso filho, no nosso dia a dia. A tendência nossa é falar com todo mundo. Verdade ou não é, seu Cláudio? A tendência é ligar, olha, tu pode me ajudar? Não sei o quê. Querido, isso você pode até fazer. Mas, querido, primeiro você tem que gastar tempo, investir tempo. Diga comigo, investir tempo na oração. Então, essa oração aqui em Atos, ali onde que eu li, 12, serviu para libertar preso da prisão. Pedro da prisão, perdão. Serviu para libertar ele do cárcere. Querido, a oração ela é eficaz em todo momento que você precisar. Todo momento. Você bate e Deus vai abrir a porta, querido. Você tem que insistir.
Ali foi para a prisão. Mas lá em Atos também, se eu não me engano, é 10. Abre comigo Atos 10, 3, se eu não me engano. De repente a tua oração não seja alguma coisa que está preso na tua vida, mas é alguma coisa com outra pessoa. Então essa oração de Atos 3, né, ali, nós vemos que havia cerca da hora 9. Deixa eu ver se é isso. Não. Aleluia. Deus é bom? É bem lá no início. Passa para o 1. Um homem de Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Pode passar, por favor. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo. Ele fazia o quê? O quê? Ele era um cara ímpio. Ele não era da família dos cristãos, esse homem. Mas ele tinha um coração tão abençoado. Ele dava esmola, ele dava, né? Ele era uma pessoa generosa, e ele fazia oração de contínuo. Sabe, muitas vezes a gente tem gente lá fora, gente, que ora mais do que a gente que está na igreja, que se intitula servos do Senhor Jesus. Esse homem, ele orava tanto, queridos. Pode passar o 3, por favor. O 3. Cerca da hora 9, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, pode passar. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas ou ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Gente, não tem mais presente do que as nossas orações serem ouvidas. Não tem coisa melhor na vida de um cristão do que nós orarmos segundo a vontade de Deus e Ele nos conceder essa atenção que Ele deu para Cornélio. E querido, eu não vou me ater muito no que aconteceu, mas o que aconteceu? Pedro estava no outro lugar. E o que aconteceu? A oração de Cornélio foi tocar lá em Pedro, que não tinha nada a ver com Cornélio, que não conhecia Cornélio, e Deus moveu tudo isso, a salvação toda da casa do Cornélio, todos os amigos de Cornélio, porque Cornélio orava e Deus enviou alguém para salvar aquela casa. Às vezes, querido, a gente fica lutando na carne. A gente fica lutando e bradando e degladiando e batendo tambor e fazendo um monte de coisa. E a gente não investe tempo na oração. Você está aí, igreja? Você está aí? Pode passar mais um, Tavinho, por favor. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pode passar o 6. Esse se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira do mar. Ele te dirá o que deve fazer. O anjo apareceu e disse assim: Cornélio, olha só, as tuas orações foi ouvida e eu te dou essa direção. Envia soldados lá, né? Porque ele era centurião, ele tinha soldados. Ele envia servo teu lá e vai lá chamar o Pedro, porque o Pedro já está preparado para vir aqui. Meu Deus, olha só o que Deus faz através da oração. E por que nós não estamos movendo a nossa vida nesse combustível da oração? E eu vou dizer uma coisa para ti, querido. Se nós não movermos a nossa vida no combustível da oração, nós estamos movendo a nossa vida fora da presença do Espírito Santo. Porque é Ele que vai clarear para nós todas as coisas. É Ele que vai mostrar o que está certo e o que está errado. É Ele que vai dizer: toma aqui, faz aqui, vai lá. Tem muita gente que ora e a resposta não vem. E essa pessoa acaba achando que tem que tomar decisão na frente de Deus. Não é que a resposta não vem. É que nós não estamos totalmente conectados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Ele não vai fazer nada se não for da vontade dEle para a nossa vida, amada. Não é simplesmente porque Ele acha nós bonitinho. Não é porque nós temos um pouquinho de bens, alguma coisa, que Ele vai se dobrar a nós, querido. E se você continuar nessa passagem, você bota em 10:19, por favor, até o 24, tá vindo? Aleluia. Pastora, não é um culto de libertação, pastora?
Não é um culto da vitória? Diga assim, nada acontece. Diga demais, nada acontece sem oração. Amém? Tu quer libertar o cativo? Oração. Quer salvar o teu casamento? Oração. Quer salvar alguém da enfermidade? Curar, né? Orar pela cura? Oração. Tem outra coisa. Nós é que focamos e buscamos caminhos diferentes. Quanto tempo na tua vida, na minha vida, nós investimos em oração? Deus é bom? Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, ele teve uma visão. E ele teve uma visão que um povo que não era povo judeu, da mesma raça, estava chamando ele para um lugar. E ele até temou com Deus, ele não queria ir. E Deus disse, não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Porque o homem tende a ser mais santo do que Deus. E aí o que aconteceu? Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, ele teve uma visão. O Espírito lhe disse, eis que 2 homens vão te procurar. Gente, Cornélio orando de um lado. E Deus falando com o Pedro do outro lado. Olha o que a oração faz, meu amado. Nós não vamos poder estar em todos os lugares. Mas Deus, ele é onipresente, onisciente. Deus, ele está em todo lugar. Um dia, muito tempo atrás, eu estava agoniada, angustiada com uma coisa. E o Senhor assim, olha, eu posso ir lá. E eu dobrei o joelho e o Senhor foi naquele lugar. Deus pode ir lá naquela situação, querido. Deus pode ir na situação do teu casamento. Deus pode a favor das tuas finanças. Deus pode a favor da tua saúde. Deus pode a favor do teu emprego. Mas você tem que ter intimidade com Deus. Você pode dizer amém, gente? Você está mudo aí? Diz amém. Glória a Deus. Quem concorda diz amém. Pode passar, querido. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, nada duvidando, porque eu estou te enviando, eu te envio. Olha a diferença de Deus falar e a gente falar por nós mesmos. Pode passar, querido. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa que vieste? Olha só a intimidade, olha só o que Deus faz, Paulo. Tu estás lá em 13 de maio, o Leandro está lá em Araranguá, e você está buscando uma causa em 13 de maio. Você quer... Porque Cornélio estava morrendo. Ele queria muito esse Deus. Ele era temente. Ele era, vamos dizer assim, uma pessoa que não professa aqui a fé evangélica, mas está lá no mundo. E ele está querendo, meu Deus, eu quero esse Deus. Quando eu conheci o Senhor, eu era muito sedenta por Deus. Eu ia dentro da igreja católica, eu dobrava meu corpo naquelas imagens, eu dizia, Deus, eu te quero. Deus, eu quero te conhecer. Deus, como é que tu é? Dobrando o meu joelho na igreja, numa imagem. Tem muita gente lá fora dobrando a sua vida para imagens, para prostituição, para o vício. E são tementes a Deus, eles querem conhecer esse Deus. Mas a nossa insensibilidade não nos leva aonde que eles estão. A nossa falta de intimidade com Deus não tem nos levado ao perdido. Não tem nos levado ao necessitado, pelo contrário. Tem nos levado a engodar em nossos pensamentos, nós sermos amantes de nós mesmos. Porque se nós buscarmos verdadeiramente a direção de Deus, Ele vai nos encaminhar nas pessoas necessitadas, as pessoas que têm sede dEle, que querem Ele. Você está aí, igreja? E Pedro disse assim, sou eu a quem procurais, e qual é a causa que vieste? Pode passar, querido. Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho, toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo, para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, ele pregava a palavra. Pedro, ele tinha palavra para falar. Ele tinha um testemunho de Jesus. Ele tinha andado com Jesus. Ele estava cheio da palavra. Querido, quando você está cheio da palavra, preste atenção no que a pastora vai dizer. Quando realmente nós estivermos cheios da palavra, o Senhor vai te levar nas pessoas certas que precisam dela. Querido, tem tanta gente morrendo aí fora, precisando da palavra. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes.
A palavra do Senhor é o próprio Jesus. O verbo se fez carne e entrou e habitou entre nós. Tem tanta gente precisando da palavra. Não do disse-disse. Não do teu achismo, não do meu achismo. Não da minha opinião. Porque a minha opinião não vai levar ninguém para o céu, querido. Mas a palavra do Senhor vai levar famílias inteiras para o céu. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós precisamos orar mais, queridos. Saber o que Deus quer da nossa vida. Sabe, Edna? De repente tem uma família que está lá pedindo, que está lá clamando. E Deus quer te usar para ir até lá. Mas a nossa correria, os nossos pensamentos, a nossa distorção do Evangelho não nos leva lá. E aí a gente vem para a igreja, a gente canta. A gente adora, a gente come o pão daqui desse altar sempre, mas não leva a palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, meu amado. Os últimos dias. Hoje, quando eu vi o impeachment, quem viu o impeachment? Eu vi alguns lances. Eu fiquei com pena da Dilma, não porque ela saiu, não. Graças a Deus que saiu esse poder há anos e anos e anos lá. Mas, gente, ela é um ser humano. E no final, a festa era tão grande que trataram ela como um animal qualquer. Hoje está assim. Eu estava no hospital e uma mulher falou uma coisa muito interessante. Ela disse que o pecado está tão tomado na nação, na nossa vida, que se tu matar um cachorro, tu é capaz de ir preso. Mas se tu matar uma pessoa, tu escapa. Verdade ou não é, gente? Tem cachorros aí que são muito mais cuidados do que pessoas. Mas por que nós estamos, e diga comigo, insensíveis? Não quero me incomodar, não é isso? Não quero compromisso. E eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que de bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pode passar, queridos. 23, 22. (22) 23, perdão. Pedro, pois, convidado a entrar, e se hospedou no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns irmãos, dentre os de Jope, acompanharam. Ele foi. E no 24? No outro dia entrou em Cesareia Cornélio e o esperava, tendo reunido seus parentes, amigos mais íntimos. Cornélio já disse assim, eu já quero Deus e eu já vou distribuir Deus. Ele já fez uma célula na casa dele. Querido, mas eu não quero levar para esse lado, eu quero levar o poder da oração. Eu quero levar para você nessa noite, para você ir para casa, desligar o teu celular, para você ir para casa, evitar a TV e investir pelo menos meia hora com o Senhor. Porque o que nós estamos precisando como igreja? Quando eu disse igreja, eu digo o reino de Deus. Eu não digo a sede, eu digo o reino de Deus. Está faltando o combustível da oração. Nós caímos em armadilhas, vacilamos na nossa vida por causa da oração. Querido, quando você vê que o clima não está bom, pega a mão da sua esposa, do seu esposo e vai orar. Vai orar. Amém? Você está aí? Deus é bom? Aleluia! Eu queria que você abrisse em Lucas 11, 9. Eu vou falar algumas coisas sobre oração, bem rapidinho, alguns versículos-chave sobre oração. Amém? Diz assim, Senhor. Diga comigo, Senhor. Mais alto, Senhor. Eu tenho pecado na oração. Eu tenho omitido esse combustível. Amém, gente? Pelo que eu vos digo, disse Jesus. Pedi e dar-se-vos. Buscai e batei e... Mas nem para pedir a gente tem mais tempo. Nem para buscar a gente tem tempo. Para bater nem se fala, a gente passa de largo. É verdade ou não é? Está tudo pronto no céu para mim e para você. Ele veio para dar a vida em abundância, mas eu e você temos que buscar.
Temos que cavar esse tesouro da escuridade. Nós temos que cavar o que Deus tem para nós. Querido, nós não podemos mais, querido, viver em círculo. E nem em circo, achando que a vida, meu amado, é uma coisa engraçada. Nós temos que andar em ciclo. A nossa vida é em ciclo. Um dia eu tinha 30, um dia eu tinha 40, agora eu tenho 50. É ciclo. E cada ciclo, Deus quer te usar. Deus quer te usar desde o dia que tu nasceu. Mas às vezes a gente passa e não entende nada o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Por quê? A gente não busca esse Deus dessa forma em oração. Você está aí comigo? 1 João 5,14. E ainda ali no Lucas estava, né? Quem busca acha, quem pede recebe. Amém, gente? Mas eu vou botar em 1 João 5,14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Querido, o povo está sem confiança. O povo, ele está... O povo, quando eu digo, é povo de Deus mesmo. Sabe? A gente não confia mais em Deus. Sabe por quê? Porque a gente não ora. A gente não sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. A gente passa de largo. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Se ele não te ouviu ainda, tem duas coisas. Ou ele mandou esperar um tempo, não é o momento. Ou você está orando fora da vontade dele. Porque a palavra não mente. A palavra diz que se nós orarmos segundo a vontade dele, ele... Pensa então numa coisa. Então nós estamos orando. E ele está dizendo, vou dar daqui a pouco. Se ele já respondeu no teu íntimo. Ou nós estamos orando fora da vontade dele. Porque fora da vontade dele, ele não vai fazer. Você pode ter certeza. Sabe por quê? Diga comigo. Porque o nosso advogado. Diga, o nosso advogado é justo. Ele não vai dar algo para nós que vai nos prejudicar. Ele não vai fazer algo na nossa vida que vai nos prejudicar. Muitas vezes ele acontece um redemoinho na minha vida e na tua vida. É para botar, como a música falou, para botar as coisas no lugar. Deus é bom? Passa o 15, Otávio. Aleluia. Aleluia. Querido, se apaixone por oração. Se apaixone por oração, querido. Não se apaixone somente para vir para a igreja, ouvir hino. Se apaixone para falar com Deus. Muitas coisas estão acontecendo lá no teu lar porque não estão falando com Deus. E se sabemos que Ele ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. A palavra diz lá em Romanos, se eu não me engano, 4,17, chama as coisas que não são como se fosse. Isso é confiança. Isso é confiança. Eu lembro quando a gente estava procurando uma casa para comprar. E a gente estava trocando o nosso apartamento e a gente estava vendendo. E a gente queria uma casa. E eu detalhei a casa para o Senhor. Levou 8 meses. Eu orando 8 meses, eu o pastor. E Deus deu exatamente a casa que nós detalhamos para o Senhor. Querido, isso é confiança. Eu agora estou orando por outro motivo. Estou orando por vários motivos. Mas tem motivos materiais. Tem motivos espirituais. Né? Tem motivos do nosso chamado. Mas você tem que ser específico com o Senhor. E dizer, Senhor, aqui, Senhor, é justo o que eu estou te pedindo? Porque tu és um advogado justo. Tu vai conceder segundo a tua vontade. Então é justo o que eu estou te pedindo? Claro que a salvação do teu marido é justo. Claro que você ter uma vida abundância é justo. Claro que você ter saúde é justo. Então Ele vai conceder. Você está aí, gente? Você está aí? Deus quer salvar todos. Deus é bom? Tiago 1, 6 e 7. E eu já praticamente encerrando. Tiago 1, 6 e 7. Tiago está aí, não é o Tiago não, é o Tiago. Peça, porém, com fé. Esse é o combustível da oração, a fé. Não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que sublevada é agitada pelo vento. Peça, porém,
Querido, assim, tem uma das coisas que eu tenho confiança no Senhor, é sabendo que Ele vai agir em todas as circunstâncias. Diga comigo, em todas as circunstâncias, o nosso advogado, justo, vai agir. Mas tem que ter isso aí, ó, não duvidando. Deus é bom? Você está aí comigo? Tem certeza? Bota no 7 também. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Qual é o homem que estava se referindo a Tiago? Aquele que tem dúvida. Querido, se você está aqui nessa noite e você recebeu promessas de Deus, Deus já falou no teu coração, talvez aqui nesse culto, talvez em outro lugar. Deus já disse que vai solucionar. Deus já jogou uma flecha de paz naquela oração que você fez. Porque tem norte, que tem vezes que a gente ora e a gente sabe que Deus ouviu. Porque o teu coração fica em paz. Se você recebeu isso, o que você tem que fazer? Não colocar dúvida. Não deixar o diabo lançar semente na tua cabeça. Não deixar. Sabe, muitas vezes a gente faz a nossa cabeça, perdão da palavra, a gente deixa todo mundo fazer cocô na nossa cabeça. Nós temos que cuidar disso. Se Deus falou para você, Claudinei Sútil, Ele vai dar. Mas talvez a tua fé não pode se misturar com a fé da Amélia, porque talvez a Amélia vai te tirar a tua fé. Porque ela não está talvez no nível de fé naquilo que você pediu. E às vezes a gente recebe um sim de Deus, e a gente vai, olha, Deus vai fazer isso comigo. Aí a pessoa, sei não, olha a situação. Mas Deus falou, Taislane, foi com você. E você tem que viver nessa fé, e não deixar ninguém roubar essa fé de você. Porque quando alguém vem e bota dúvida no nosso coração, nós não vamos receber, está ali, ó. Pense que esse homem vai receber alguma coisa. Querido, o que Deus fez para nós é intangível do ser humano, é sobrenatural. É algo muito grande o que Deus tem para mim e para você. Deus tem abundância na tua mesa de comida. Tem abundância de pão de altar. Tem abundância de relacionamento. Deus tem tudo de bom para mim e para você. Está faltando oração e está faltando fé. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele dá para o Joquim e Ele dá para a Mariazinha. A diferença não está na linhagem, no dinheiro, na posse. A diferença está na fé. Deus é bom, gente? Eu quero levar você a ser motivado na fé. Hoje eu falava com uma pessoa, essa pessoa disse para mim assim, nem sabia que eu ia pregar. A pessoa disse assim, pastora, tu tem que pregar sobre fé. É verdade, porque eu vivo todo dia, eu tenho que viver. E matar o leão do desânimo e viver na fé. Porque Satanás adora ver tu abatido. Ele adora ver você murmurando. Ele adora jogar uma dúvida no teu coração, dizendo que não vai dar, que você não vai conseguir. Ei, eu não sei porquê, mas eu preciso botar esse versículo na tela. 1 João 2. Porque alguém está dizendo assim para mim, mas Deus não vai me ouvir, porque eu estou em pecado. Não, querido, Deus vai te ouvir se você se arrepender. Amém? Você está aí comigo? Meus filhinhos, essas coisas, olha como Jesus nos trata. Meus filhinhos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, Então como é que Ele não vai fazer justiça na tua causa, querida? Como é que Ele não vai fazer justiça nessa causa? Se tu está andando de acordo com a verdade, e se tu não dá, sabe? Se você está em pecado, ou tem alguma situação que você sabe que está amarrado, confessa ao Senhor, te arrepende, porque nós temos um advogado justo, Ele vai advogar nossa causa, amém, gente? Você está aí comigo, amém, gente? Saia daqui motivado, meu amado, a orar, a buscar, a andar, a cantar. Lava a louça cantando, vai trabalhar cantando. Amém, gente? Porque só canta e se alegre quem tem a confiança que vai receber. Querido, se de repente chega alguém para o seu Paulo e diz assim, seu Paulo, o senhor ganhou na loteria? Ano que vem, agosto do ano que vem, o senhor vai ganhar essa casa, esse carro, e já assinou o papel, é tudo seu. Ele vai andar mais triste? Ele vai andar triste? Ou ele vai contar os dias alegre para receber? Nós temos tudo isso assinado no céu para nós. Tudo isso assinado, promissórias assinadas para nós. Cheques em brancos para nós.
O problema é que a gente anda com cara de desânimo. A gente anda abatido. Como é que Deus vai olhar para o Richard? Eu tenho tudo para o Richard, mas por que ele está cabisbaixo desse jeito? Ele não confia em mim. Querido, confie mais no Senhor do que em qualquer situação que aparece na tua vida. Confie mais no Senhor do que qualquer pessoa que está perto de você. Confie mais no Senhor. Diga comigo, no Senhor. Diga, no Senhor. Ah, Deus é muito bom, né, gente? Eu estou pregando para mim. 1 Tessalonicenses 5,17. Grifa na tua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,17. Grifa na tua Bíblia. Que você não vai mais ter tempo para zap, para TV. Aleluia. Orai sem. Cutuca o teu irmão, é sem parar. É toda hora. É todo dia. A palavra do Senhor, não deis lugar ao diabo. Não dá brecha para o diabo. É toda hora. É todo dia. É todo momento. Não dá brecha para o diabo, meu irmão. Não dá brecha para o diabo. A palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo. A gente tem dado lugar ao diabo na oração. Sai para o trabalho orando. Chega do trabalho orando. E começa a louvar. E começa a cantar. E quando Satanás lança a situação, você diz, tudo me vai bem. A palavra da Sunamita. Aquela mulher me inspira demais. Filho morto dentro de um quarto. Sulamita, como é que tu tá? Tudo me vai bem. Não olha para as coisas mortas, rapaz. Quem tem a fé em Senhor Jesus, vai para o alvo. Tudo me vai bem, porque Ele é comigo, Ele advoga a minha causa. Você pode dizer amém, querido? Deus é bom? E Romanos 12:2. 12:12, por favor. É oração, nós estamos falando só sobre oração. Amém? Romanos 12:12. Ele repete ali. Olha ali, alegrai-vos na esperança, sede paciente na... de novo, sede paciente na... E o resto, lê comigo lá, como é que é? De novo. Bota a cabeça do teu irmão, encuca aí, irmão. Perseverai na paciente na... E perseverai na Amém, gente? Deus é bom? Mais um para você. 1 Pedro 4:7. Meu Deus do céu, se a gente entendesse o que a oração faz na vida da gente. 1 Pedro 4:7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai meu Deus do céu, a igreja precisa aprender. Está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Talvez, querido, precisamos mesmo nessa noite, nos arrepender com o Senhor, nessa parte de oração. Marcos 11:24 também diz assim, tudo que vocês pedirem em oração. Pode colocar. Marcos 11:24. Não, essa aí também vocês vão ter que ler comigo, olha. Diga, por isso eu vos digo, que tudo que pedirdes, e tem gente dormindo aí, em oração, não em murmuração, não reclamando, mas em oração, e tu crê, tu vai receber. Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis e vai ter-lo-eis. Você vai para casa com sede de orar hoje? Então você vai se tornar mais que vencedor. Porque a oração é o combustível do cristão. Pastor, o que tu pregou? A oração é o combustível do cristão. Pastora, quando que a minha oração não é ouvida? Isaías 59 diz que a minha mão não está encolhida para que não possa te salvar. Meus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. Eu estou pronto para fazer, mas a sua iniquidade fez uma barreira entre mim e vós.
Então, quando Deus não nos ouve, é pecado. Nós criamos fortaleza de pecado. Nós precisamos quebrar essa fortaleza, se arrepender, derrubar, porque Ele está pronto para nos abençoar. Pastora, qual outra situação? Salmo 66, 16. 18, eu acho. Salmo 66, 18. Bota aí, Tavinho. Deus é bom? Eu fico tão feliz quando eu aprendo algo do Senhor. Sabia disso? Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, gente. Pastora, por que o Senhor não está me ouvindo então? Deve ter alguma sujeira no coração. Olha só, gente, Davi falou. Se eu tivesse guardado alguns pecados no coração, aqueles pecados de estimação, que a gente tem uns pecadinhos de estimação, né? Se a gente guardar esses pecadinhos, Deus não vai nos ouvir, querido. Ele está pronto para abençoar, Ele está pronto para fazer, mas temos que liberar isso da nossa vida. Diga assim, sabe por quê? Diga para o teu irmão, sabe por quê? Porque o nosso advogado não trabalha na injustiça. Ele é justo. Aqui na terra a gente pode até camuflar os advogados, comprar advogado, né? Comprar o juiz. Pode ou não pode, gente? E tem gente que faz, não faz? Mas no céu não dá não, querido. O Espírito Santo tem uma luz assim, ó, um foco. E Ele vê tudo, querido. Aleluia. E eu encerro em Provérbios 28, 9. Deus é bom? Deus é bom? Vamos orar mais? Vamos buscar mais? Vamos clamar mais? Vamos gritar mais? Vamos fazer a diferença na oração, amados? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é... Pastora, eu até oro, mas olha só, pastora, eu não concordo com muita coisa aí não, pastora. Não, querido, Deus é justo, tá? Não adianta você concordar com partes da Bíblia. Só umas partes você concorda, umas partes não. Não adianta, olha só. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra como ela deve ser ouvida, até a sua oração. Na Bíblia, tem uma Bíblia que diz, até a tua oração cheira mal aos ouvidos do Senhor. Porque, querido, o pecador pode chegar diante de Deus, se arrepender, e ele se torna um perfume suave para Deus. Mas quando a pessoa quer se manter suja diante de Deus e começar a pedir coisa para Deus, cheiramos mal para Deus. Porque o pecado cheira mal. Quem está entendendo, gente? Mas Ele está aqui nessa noite, querido. E Ele quer dar uma vida, a vida e a abundância. João 10:10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas, disse Jesus, eu vim. Mais, esse mais de Jesus eu amo. Mas, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Pode botar João 10:10. Aleluia. Oração. Oração. Diga comigo. Oração. Oração. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais. Pastora, na minha vida está tudo tranquilo. Ora para Deus te levar aos perdidos. Ora para Deus salvar a família de Cornélios que estão aí fora clamando. Ora. Pastora, minhas finanças estão bem. Ora para Deus abençoar mais para você ajudar as pessoas. Ora. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Diga, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Querido, eu vejo muita gente que até em alguma área da sua vida é farto. Mas Deus Ele não quer, sabe, Amélia, que você fique farta só em determinada área da sua vida. Deus Ele não quer que o teu nome seja envergonhado. Deus Ele não quer que as tuas finanças vão mal. Deus Ele tem uma vida em abundância financeiramente para mim e para você. Deus tem uma vida em abundância de relacionamentos para mim e para você. Deus tem uma vida abundante no teu chamado, onde que Ele vai te usar tremendamente para mim e para você. Qual é a diferença, pastora? Oração. Você pode aplaudir o Senhor?